Eu acho que começou já. Beleza. Bom, espero que esteja gravando. A gente só descobre no final, né? Se deu certo. Então, galera, vamos fazer nossa oração inicial, tá bom? Para a gente começar bem nossa formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, galera, olha, eu estou com o programa aqui aberto, vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certinho aí na tela? Sim. Positivo. Beleza. O Pedro veio da pré-2, né, Pedro? Positivo. Que era o Grupo Verde. Isso. O Walter era da Eucaristia 1 já. Então, o que o Pedro vai ver é o que o Walter já viu ano passado. O sistema é o seguinte, é aquele sistema que é aquele cronograma sistemático e orgânico, onde um assunto puxa o outro. A gente viu, então, praticamente é o seguinte, como tanto o Pedro como o Walter estão essencialmente com a mesma turma, muito dos conteúdos vão ser revisão, mas tem aquele esquema, a revisão, aí você vê e dá um passo à frente. Por quê? Porque também tem crianças novas. A turma é essencialmente a mesma, mas tem crianças novas, né? De novas matrículas, tanto de Eucaristia 1 como de 2 também, porque inevitavelmente a gente teve que fazer matrícula para a Eucaristia 2 para crianças que não fizeram Eucaristia 1, porque alguns pais fazem pressão, alguns já até passaram da idade, para não pegar perseverança, eu voltei para a Eucaristia, então vai ter alguns que um pouco de idade um pouco mais avançada, né? Na Eucaristia 2. Então a gente vai trabalhar tanto com crianças que já pegaram, como com crianças novas. Então esse sistema é bom porque assim, vai funcionar das duas formas. Tanto na Eucaristia 1, que vai ter temas de revisão da pré-2, só que com menos detalhes, como na Eucaristia 2, que vai ter algumas coisas da Eucaristia 1, mas com menos detalhes. Né? Então aqui, por exemplo, não, acho que no 2 eu acho que eu não fiz um pouco da revisão. Ela já é sequencial mesmo. Mas vocês eventualmente vão falando coisas, tá? Por exemplo, na pré-2 começa com toda a história da salvação, né? No primeiro semestre. E no segundo, o finalzinho da história da salvação, mas com ênfase nos profetas, tá bom? Por quê? Toda a preparação, sementinha 1, sementinha 2, pré-1 e pré-2, é todo o Antigo Testamento. Que eles precisam entender para poder entender o que é o cristianismo. A parte cristológica vai ser toda dada agora na Eucaristia, porque eles vão fazer a experiência de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a gente não dá uma boa formação em Antigo Testamento, e aí isso às vezes fica como uma lacuna, né, no conhecimento, na formação realmente do cristão. Só que também a gente não pode ficar só no Antigo Testamento, porque é preciso ter uma continuidade. O Antigo Testamento ele só é entendido à luz do Novo Testamento, porque Jesus Cristo é essa chave que vai destravar esse conhecimento. Né?
Então o Pedrão veio aqui no pré-2 tudo, deu todo o Antigo Testamento, toda a história da salvação, desde a criação, passando pela escravidão no Egito, pelos mandamentos, depois pela reconquista, depois pelo período da monarquia, depois o período dos profetas, né? Eu fiz alguma besteira aqui que... Meu Deus do céu. Pintei tudo de amarelo, né? Ih, Como é que tira essa parada? Clica no amarelo e aperta na lixeirinha. Valeu. Eu fiz sem querer. Passando pelos profetas, depois o período das dominações, né, que o povo ficou oprimido e surgiu toda essa questão messiânica. Não, queremos um libertador, queremos um rei que vai nos libertar. Né? E aí aparece Jesus como aquele que vai resolver tudo isso. Então Jesus ele aparece, mas e se a gente não entende muito bem tudo isso, que o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento, ele aponta para Jesus, a gente corre o mesmo risco dos judeus, de ficar preso e ficar esperando esse Messias, essas promessas que não vão vir, porque elas vieram em Jesus Cristo. Eles ficaram esperando um libertador político, né? E Jesus ele veio para cumprir a promessa de Deus, que é essa promessa da libertação do pecado. Lembra desse pecado original aqui? Ó? Por isso que essa parte antropológica ela é muito importante. Porque veio a promessa da salvação, lá do Gênesis 3, alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, um libertador. Então, tudo isso aqui é prefigurativo. A libertação do Egito, da terra da escravidão para uma terra prometida, a verdadeira escravidão é o pecado. A terra prometida é o céu, é o reino de Deus. E quem é que faz essa verdadeira passagem? É Jesus. Então, a Páscoa antiga, que é essa passagem do Egito para a terra prometida, na verdade é uma prefiguração da escravidão do pecado para a liberdade do céu, dos filhos de Deus. Então Jesus ele vem cumprir todo o Antigo Testamento. Ele quem cumpre a palavra de Deus. Ele vem cumprir toda a lei, né, todos os mandamentos, e veio cumprir as profecias. Então ele é a lei e os profetas. Ele é o cumprimento das Escrituras. E se a gente continua esperando um libertador que seja político, que vá restaurar esse reino de Judá que foi perdido aqui, a gente não entende, então, a proposta do cristianismo. O que é o Jesus Cristo, o que ele veio trazer. Então, tem que ter essa passagem. E o Pedrão vai trabalhar essa passagem. Né? Ora, tudo que a gente viu no Antigo Testamento vai ser iluminado agora no Novo Testamento. Então, na Eucaristia, a gente vai fazer essa retomada do Antigo Testamento. De novo, o Pedrão vai começar no primeiro semestre, dando uma revisão na história da salvação, desde a criação até o nascimento de Jesus. Porque justamente tem crianças que ele já pegou, mas tem crianças novas. Então, para os novos vai ser novidade. Para os antigos vai ser uma revisão. Então, sempre nesse esquema do rever e ver a coisa nova. Então, o primeiro semestre para você, Pedrão, e para Amanda, vai ser como que uma revisão. Praticamente todos os 15 encontros é uma revisão de tudo que teve no pré-1 e no pré-2, né? Pré-1, mas está vendo que no pré-1 ó, tem a história, os mandamentos, tudo bem mastigadinho, bem com bastante calma, um encontro para cada mandamento. Quando chega no 2, já tem menos. Ó. Eu já coloco os 10 mandamentos, os 3 primeiros e os 7 últimos. E aí continua a história, vai adiante. Então aqui também. Vai repetir, só que vai com menos detalhes. Então vai ser um encontro só para os 10 mandamentos. Porque eles já viram isso lá no pré-1 e no pré-2. Começa aqui na criação, passa pela queda, pela Arca de Noé, patriarcas, José do Egito, Moisés, seguindo a história da salvação, né?
E acaba no Natal. Então, lá no 15º encontro, que vai coincidir com a época do Advento e do Natal, é uma época propícia para a gente terminar a história da salvação, a revisão todinha, né? Para quem está na Eucaristia 1. Então, nessa parte aqui, é muito importante vocês fazerem essa revisão para fazer depois essa transição do Antigo Testamento para o Novo. Então, na criação, realçar o caráter antropológico, que a natureza humana, imagem e semelhança de Deus, matéria e espírito, como que Deus fez tudo equilibrado, harmônico, e havia essa verdadeira simbiose entre matéria e espírito, que ali a gente deveria ter essa natureza perene, não haveria morte. E como que no pecado essa harmonia se desfez, de modo que agora a matéria e o espírito estão em conflito interno. Elas estão em conflito, estão em constante luta entre eles. E essa dualidade interior que todo ser humano experimenta desde o seu nascimento, porque na verdade nós herdamos esse pecado original, né? E por fim, essa dualidade é o que vai gerar a morte, a separação do corpo e do espírito, mas que essa separação não é desejada por Deus, porque Ele nos criou assim, uma síntese, né? O ser humano é uma síntese da criação. Deus criou as coisas materiais, as coisas espirituais, e Ele criou o ser humano, que é uma síntese de tudo isso. Corpo e espírito, né, unidos. Quando entra o pecado, entra a desarmonia, vai haver essa separação, essa morte. Então, a morte, ela entra como consequência do pecado, né? Pecado este que é o desejo do ser humano se colocar no lugar de Deus, né? Então vamos fazer uma revisão bem en passant mesmo, mas aí vocês vão trabalhar assim, em cada tema com bastante detalhes, com calma, né? Que é o quê? O desejo de dizer o que é certo e o que é errado, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é saber o que é certo e o que é errado, é dizer, é determinar. Porque só quem determina o que é certo e o que é errado é Deus, porque Ele é onipotente e onisciente, Ele sabe tudo, Ele criou tudo, né? O ser humano não, né? Então ele dependia de Deus para saber o que é bom ou não. A partir do momento que ele se diz, não, eu digo agora o que é bom, o que é ruim para mim, ele então está dizendo o quê? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus na minha vida, eu sou Deus da minha própria vida. E aí ele se torna então arbitrário. Ele rompe com Deus, esse é o pecado. Ele rompe com Deus porque ele diz, claro, porque, né, o pecado, a gente sofre das consequências do pecado, né? O Walter está dizendo aí, isso acontece. Porque sofremos as consequências do pecado, né? Vamos lembrar, quando a gente for ver lá no batismo, que Jesus, quando tira o pecado original, ele tira a culpa. Mas ele deixa as consequências. Por quê? Porque a gente precisa pedir a graça. O problema na criação foi que o ser humano confundiu a graça com a natureza. Então ele achava que era por natureza, que ele era assim, como Deus. E não era por graça. Porque quem é o Filho de Deus por natureza? É Cristo. Ele é o Filho de Deus por natureza. Então ele é Deus. Cristo é Deus. O Deus que eles viam, que caminhavam com eles, era Cristo, era Deus ali com eles, né? E eles, vendo-se semelhantes a Deus, mas pela graça, acharam que eram por natureza também filhos de Deus. Então quiseram ser Deus sem Deus. Justamente a mentira da serpente, né? Deus proibiu que vocês comessem desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então o homem quis ser Deus, só que ele era como Deus. Mas ele quis ser Deus sem Deus. Eu não preciso, olha, se eu digo o que é certo e o que é errado, eu não preciso de Deus, eu sou Deus da minha vida. Então ele rompe com Deus. Só que o que acontece? Ele não é Deus por natureza, é por graça. Se ele rompe com Deus, e Deus é a vida do homem, significa que agora o homem está sujeito à morte. Então, quando Deus fala, olha, essa expulsão do paraíso,
que é também, num sentido metafórico, a perda dos dons préternaturais, ou seja, o ser humano não envelhecia, não tinha doença, não tinha fome, não tinha frio, enfim, não morreria. Ele agora vai passar por isso, ele vai envelhecer, ele vai ter carências, ele vai sentir fome, vai sentir frio, vai ter que trabalhar. E por fim ele vai adoecer e ele vai morrer. Porque ele abjurou a vida. Ele renegou a vida. Que era Deus. Porque se ele rompe com Deus, que é a vida... Lembra, quando Deus falou para sair do paraíso, ele falou, olha, para que para não sair do paraíso? Para que ele não coma da árvore da vida. E viva para sempre. Porque o homem só viveria para sempre se comesse da árvore da vida. Só que ele não pode comer das duas árvores. Ou ele come da árvore da vida e vive para sempre, porque é viver com Deus. A árvore da vida é Cristo. Né? Depois ele vai falar, eu sou a videira verdadeira. Aí vocês vão trabalhar esses paralelos com o Novo Testamento. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vocês não estão em mim, vocês não produzem fruto. Vocês morrem, vocês secam. Né? Então, essa árvore da vida lá no paraíso é uma metáfora para o Cristo, é viver em Deus. Mas para viver em Deus eu tenho que aceitar o que ele me impõe. Né? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é o princípio da soberania de Deus, é o que diz que Deus é Deus. Lembra, Deus deu ao homem tudo. Ele criou tudo e falou, tudo é de vocês. Dê nome a todas as criaturas. E esse dar o nome significa tomar posse. Porque você só dá nome àquilo que te pertence. Então o ser humano deu nome a tudo. Ele tomou posse de tudo. Agora o ser humano não deu nome a quem? A si próprio e a Deus. Quem deu nome ao ser humano? Deus falou, você é Adão. Né? Então, quem é dono do ser humano é Deus. E Deus é que tem a soberania. Deus é que diz. Então, por isso que a gente chama de Senhor. Senhor é dono. A partir do momento que eu rompo com Deus, Ele não é mais o meu Senhor. Eu sou o Senhor da minha própria vida. Então eu quero ser Deus de mim mesmo. E aí esse rompimento é que gera a morte, que gera... Eu não posso comer das duas árvores. Ou eu como da árvore da vida, ou eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou negando a Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. E aí eu rompo com Ele. E então houve essa promessa, olha, porque a serpente sabia. A serpente sabia porque era o demônio, né? E o demônio, quando ele rompeu com Deus, ele sabia. Porque a diferença entre os anjos e os homens é que os anjos eles têm conhecimento infuso, eles têm total certeza de todas as consequências dos atos deles. O ser humano não. Ele não tinha ciência infusa. Então ele foi enganado. Ele não sabia que ele não poderia comer da árvore da vida. Ele foi advertido, é verdade. Por isso que a pena foi dura. Deus falou, não comeis da árvore do bem e do mal, no dia que comerdes, vocês morrerão. Eles estavam advertidos, mas ser advertido é diferente de ter conhecimento infuso. Porque o ser humano não tinha noção do desastre que seria isso. O demônio sabia. Porque quando o demônio negou a Deus, ele sabia a consequência disso. Por isso que para o demônio não tem salvação, porque ele não se arrepende, porque ele sabia. O ser humano, quando percebeu a besteira que fez, ele se arrependeu, ele falou, poxa, eu quero voltar atrás. Porque eu não sabia da profundidade das consequências. Então essa, entre aspas, ignorância humana foi o que nos salvou. Porque a gente é capaz de se arrepender. E é esse arrependimento é que vai abrir margem para a misericórdia divina nos salvar. Então, para a serpente houve uma promessa de condenação, né? Terás a cabeça esmagada, e para o ser humano uma promessa de salvação.
você e a descendência vão esmagar a cabeça da serpente. Há uma promessa de superação do mal. O mal pode ser superado. Como é que vai ser essa superação? Quem é que vai ser o Salvador? Né? A descendência da mulher, a semente, né? A descendência da mulher é Jesus. Então nós vemos nessa prefiguração aí a nova Eva, que é Nossa Senhora, e a sua descendência, que é Jesus. Né? A mulher e a serpente. Essa briga entre a humanidade, né? A nova humanidade, a antiga humanidade, Adão e Eva, a nova humanidade, Maria e Jesus Cristo, que agora vão combater o mal. A serpente vai arranhar o calcanhar e eles vão pisar a cabeça da serpente. Então tudo isso se cumpre lá em Jesus Cristo, né? Essa promessa, depois, para ser cumprida, ela vai ser renovada em Noé, com a aliança noética, promessa de que a humanidade não vai ser destruída, né? Lembra, a humanidade foi se corrompendo cada vez mais pelo influxo do pecado. E aí veio o dilúvio para destruir a humanidade. E Deus salvou a humanidade das águas do dilúvio e fez com Noé uma aliança, né? Um arco-íris, né? E falou, olha, não, eu prometo que não vou destruir a humanidade. Então, da promessa do Gênesis até a promessa noética, que inclui toda a humanidade, tudo isso vai sendo prefigurativo. A arca de Noé, na verdade, agora para nós é a igreja, porque ela nos tira das águas do dilúvio. Ela nos tira das águas que nos submergem. E ela está aberta a toda a humanidade, ela é católica. Então, a nova aliança no sangue de Cristo é uma aliança feita para a salvação da humanidade, como aquela aliança que Deus fez com Noé, apontando para isso, para a salvação da humanidade. E aí vem os patriarcas, Deus faz uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Fala, olha, vou fazer de vocês um povo, e desse povo vai sair o Salvador. Para cumprir a promessa. Né? Vem a história de José, como que José vai agir para que a promessa de Deus não se perca. Porque lembra da época da seca? Teve a seca, os 7 anos de fartura, os 7 anos de seca. E aquele mal que os irmãos de José pretendiam fazer a ele, né, vendendo ele como escravo, acabou sendo usado por Deus como um bem, porque José acabou indo ao governo do Egito e ele conseguiu toda a... Deixa eu só abrir o interfone aqui que está tocando, eu já volto aqui, só um minutinho. Casa F? Entrega do iFood. Só um minuto, vou abrir. Abriu? Juju, chegou! Você consegue pegar?
Voltei. Então, parei aqui no José do Egito. Então, a providência divina trabalhando para que levasse a salvação, né, adiante. E aí, faz a passagem, né? Então, José consegue salvar o povo da ceia, que é por isso que o povo é salvo e não se perde a promessa. Porém, o povo abusa, né, das regalias do Egito e acaba ficando e não volta para a sua terra, né? Então, eles vão ficar no Egito por 400 anos e vão ser finalmente escravizados, porque o faraó que conhecia José morre e aí não lembrava mais o que o José tinha feito, né, por todo o povo, e via aquela galera lá que não era egípcia só se multiplicando e crescendo, e falaram, vamos escravizar essa galera aí. E aí o povo virou escravo. Aí entra a história de Moisés, a história de como ele era um escravo e foi salvo, né, colocado nas águas, depois tirado pela princesa, foi criado como egípcio, né, no palácio, depois ele entra em contato e descobre as verdadeiras fontes dele. Ele foge para o deserto e lá ele tem um encontro com Deus na sarça ardente. E Deus pede, olha, liberta meu povo, leva meu povo embora daí, né? Vai para a terra de vocês. Então toda a história dos 10 mandamentos e tudo. E como o povo fugiu do Egito, né? Aí depois vem as 10 pragas e tudo. Tudo é revisão. Os 10 mandamentos também é revisão dos 10 mandamentos, tá? E aí o povo vai ter que reconquistar a terra prometida, naquela terra que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó. Porque passaram 400 anos no Egito, e então lá na terra deles, outros povos tomaram conta. Para vocês terem uma ideia da quantidade de tempo, o Brasil tem 500 anos. Então seria equivalente, por exemplo, aos índios agora quererem tomar o Brasil de volta para eles, né? Então, assim, não foi algo fácil, né? Imagina, você fica 400 anos fora e quer voltar e tomar a sua terra, né? Já tinha outros povos ali, com outros deuses, então eles tiveram que batalhar para tomar a terra de volta. Então, conta a história de Josué, como que ele reconquistou pelo cerco de Jericó, né? Como que Deus lutou ao lado deles para eles reconquistarem a terra. E tudo isso também apontando para o Novo Testamento, né? Deus não quer nos salvar sem a nossa colaboração com a graça. Então, nós perdemos o paraíso pelo pecado, mas a gente tem que fazer as boas obras, né, para colaborar com a graça da salvação, para a gente poder entrar na terra prometida que é o céu. Então você tem as duas vertentes da redenção. A redenção objetiva, que se dá com o sacrifício de Cristo, e a subjetiva, na qual eu faço uma adesão a Cristo por meio da minha fé viva, que São Tiago vai falar, a minha fé viva, ela é viva porque eu tenho obras, né? Sem as obras, minha fé é morta. Como é que eu mostro que eu tenho fé em Cristo, que Cristo vive em mim? Que eu faço parte desse corpo místico? Se eu faço as obras de Cristo, as obras que Cristo fez na Terra. Então, são as duas obras de fé viva, né? E é como a nossa batalha, por isso que a gente chama de igreja militante. Porque é como Josué, eles tiveram que batalhar para conquistar a terra. Nós também temos, a nossa vida de cristãos é uma verdadeira batalha contra os inimigos, contra os demônios, como São Paulo vai falar, contra as forças do ar, né? Os poderes demoníacos que procuram nos afastar de Deus. Ainda hoje eles procuram, e mais ainda porque eles sabem que o tempo deles está acabando, porque eles já foram derrotados. Então eles ficaram mais violentos ainda, né?
como diz São Pedro lá na carta, também o demônio ele procura nos cercar como uma fera, um leão feroz, querendo devorar as almas, porque ele sabe que o tempo dele acabou. Então ele vai fazer de tudo, porque está chegando a hora da grande manifestação de Deus e ele não vai mais ter tempo, ele vai ser esmagado, a serpente vai ser esmagada. Então a gente tem que colaborar e combater o bom combate, como Josué na reconquista. Então você vê que todo o Antigo Testamento ele só é entendido com a chave de leitura do Novo Testamento, porque Cristo ele cumpre as Escrituras, né? E nós cumprimos com ele, né? Depois veio a época dos juízes, lembrar que a terra, quando eles entraram, eles não tinham um governo, então cada tribo era por si. Quem que fazia valer a lei, né? A lei de Moisés? Os juízes, que foi o próprio sistema que Moisés criou, né? O sistema de juízes. Ele foi sugerido por Jetro, o sogro dele, né? Falar, cria juízes que vão atender às demandas do povo. Então, por exemplo, não pode roubar, não pode matar. Mas se alguém faz isso, o que acontece? Então, eles levavam essas causas aos juízes. E os juízes resolviam. Os juízes tinham que defender os territórios também contra os inimigos. Então, os juízes tinham um papel muito importante. Só que não tinha uma unidade, porque cada tribo era por si. Né? As 12 tribos lá. Então, tinha vários juízes, teve vários, né? Mas falar dos principais, pelo menos, Débora, Sansão, Samuel, que foi o eminente, né? O mais famoso, né? Que foi discípulo de Eli. Né? Ele cresceu no templo desde pequeno, e ele ouvia a voz de Deus falando, Samuel, Samuel, né? Aí ele ia lá falar com Eli, Eli, você me chamou? Ele falou, não, filho, não. Se te chamarem de novo, responde, eis-me aqui, Senhor, né? E aí Samuel virou um grande vidente, porque ele ouvia Deus falando com ele tinha visões, enfim, ele foi um juiz já iniciando a fase profética, né, do povo. E aí o povo falou, olha, os outros povos eles conseguem se organizar melhor porque eles têm reis, né? A gente precisa de um rei para unificar as tribos. Aí Samuel lembrou, olha, Deus não quer que vocês tenham rei. Quando ele tirou vocês do Egito, da escravidão, e te deu uma lei, é porque a lei é a lei de Deus. Deus reina na consciência e no coração de vocês. Então Deus é o rei de vocês. Vocês não têm outro rei senão Deus. Aí o povo falou, não, mas a gente precisa de um rei igual aos outros povos para unificar. Senão a gente vai ficar perdido. Aí Samuel alertou, falou, olha, se vocês tiverem reis, vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que ir para a guerra, vocês vão ter que batalhar, vão ser oprimidos, né? Vocês não precisam disso, Deus é que tem que ser o rei de vocês. E aí o povo falou, não, mas tudo bem, a gente sabe dos ônus, mas a gente vai arcar. Então Samuel falou e Deus, né, enfim, concordou por causa da dureza do povo. Então Samuel vai ungir Saul como rei, o primeiro rei. Né? E aí, mas lembrando que, na verdade, o verdadeiro rei é Deus. Né? E a gente já faz o paralelo com Cristo, que vai vir depois. Só que Saul começa a ficar obcecado com o poder, né? Porque Davi, já pequenininho, quando ele entra para o exército de Saul, ele era muito mais eficiente, era muito mais... Ele derrotou o gigante Golias, derrotou os filisteus. Davi ficou muito mais famoso do que Saul. E Saul começou a ficar enciumado, começou a achar que queriam tomar o poder dele, começou a ficar possuído por espíritos ruins. Enfim, cometeu uma série de coisas, né, que acabou que Samuel falou, olha, você não tem mais direito de ser rei, né, você não tem mais condições de ser rei. E aí Samuel ungiu Davi como o novo rei secretamente. Né? E Saul morreu, enfim, ficou maluco e morreu, os filhos dele morreram lutando entre si pelo poder e a Davi assumiu o trono, porque ele foi ungido secretamente por Samuel. E aí Davi conseguiu, porque Davi era popular,
Davi era amado pelo povo. Davi realmente conseguiu unir o povo todo num grande reino, chamado Reino de Israel, né? Ele já reinava já em Judá e conseguiu reinar em todas as tribos. Então, Davi unificou o reino. Então, foi ali que realmente eles sentiram que tinha um rei. Por isso que vem essa coisa da dinastia de Davi, né? E aí, Davi, quando ele entra em contato com a Arca da Aliança, né? Ele pensa, poxa, mas eu sou um rei, eu tenho um palácio, e a palavra de Deus, né, os mandamentos, não tem onde ficar, eles ficam andando. Mas era para ser assim mesmo. O sistema da arca é porque a arca tinha que ficar andando os territórios, para significar que Deus está no meio do seu povo. E aí Davi falou, olha, eu vou criar um templo. Aí Deus falou, eu não quero um templo, não existe, não tem como um templo, um templo de pedra conter o meu espírito, né? Tudo bem, G, pode ir lá. Vai com Deus. E aí, mas Davi insistiu, aí Deus concordou. Então, duas coisas que Deus assim concordou, mas que não era para existir, que é o que? Os reis e o templo. Tanto que são coisas muito controversas, né? E que Jesus vem e vai bater em cima, porque quando eles esperam o Messias, eles esperam o Messias que vai retomar o trono de Davi, da dinastia de Davi. E Jesus era realmente da dinastia de Davi. Só que ele não queria restabelecer o trono de Davi, ele queria estabelecer o reino de Deus, que é muito superior. E o templo, quem é que pode conter o Espírito de Deus? O Filho de Deus, porque ele é o templo, o verdadeiro templo. Ele é o Cristo, o ungido. Quem é a unção do ungido? O Espírito Santo. Então Jesus falou, olha, derrubar esse templo e reconstruir ele em 3 dias, porque ele é o verdadeiro templo. Ele é onde se encontra o Espírito de Deus de verdade, por natureza. Então essa questão do templo e dos reis, isso tem que ser revisto em Jesus. E é por isso que os judeus não vão aceitar Jesus como Messias. Porque eles não entenderam a mensagem, né? Mas aí depois vem Salomão, que realmente vai construir o templo, né? Ele vai tomar essa empreitada do rei, do pai dele, do Davi, vai construir o templo, vai colocar a Arca da Aliança lá. Só que para isso, ele vai fazer muitas dívidas, né? Então aí, por conta dessas dívidas, quando Salomão morre, deixa Roboão, seu sucessor, vai ter um cisma, né? Vai ter as 2 dinastias que vão ter um cisma, porque Roboão queria manter os impostos altos e as outras tribos não queriam. Então vai ter um cisma religioso e político. Político, depois religioso. As 10 tribos vão ficar no norte como reino de Israel e no sul vai ficar só Judá e Benjamim. Como Benjamim era uma tribo muito pequenininha, vai ficar só como reino de Judá, eles vão se misturar, né? Então, as 2 dinastias no norte, eles vão ser sempre infiéis a Deus, vão sempre adorar os deuses cananeus, a começar pelos bezerros de ouro, depois os Baal, né? Enfim, as divindades cananeias. E aí vão vir os profetas para alertar o povo sobre o perigo da idolatria, né? Que se vocês continuarem adorando Baal, os outros deuses, que era sobretudo no norte, no reino de Israel, depois do cisma, Deus vai entregar vocês a um domínio estrangeiro. E de fato, eles não ouviram os profetas, eles perseguiram todos os profetas, né? Isso foi muito bem trabalhado lá no pré-2, tá? Todos os profetas, Jeremias, Isaías. Aqui vocês não precisam falar de todos, mas só a revisãozinha básica. Então, qual era a vocação dos profetas e qual a missão? Eles tinham a missão de alertar sobre os perigos do pecado, da idolatria. E o povo tinha que voltar para Deus, porque senão eles seriam entregues aos inimigos. E foi de fato o que aconteceu. O reino do norte caiu sob o império assírio. O do sul resistiu um pouco mais, né, o reino de Judá, porque ainda era fiel a Deus, mas
invariavelmente, uma vez que eles fizeram aliança com o Egito para tentar combater o Império Babilônico, Deus não gostou disso, porque o Egito era um inimigo clássico, né, de Israel. E entregou o povo nas mãos dos babilônicos. Então veio o Império Babilônico depois, que vai dominar os assírios, né? E a Babilônia vai conseguir dominar o sul, vai conseguir dominar Judá, vai invadir Jerusalém, vai destruir Jerusalém, vai destruir as muralhas, vai destruir o templo, vai ser tudo vai sumir, a Arca da Aliança vai sumir, tudo se perde, né? As escrituras vão sumir, a Torá, né, que são os livros de Moisés, com os mandamentos e tudo. Tudo vai ser perdido e o povo vai ser levado prisioneiro para a Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Então, lembrar aqui sobre o cativeiro, como que o povo viveu os anos na Babilônia. Eram anos de saudade, mas eles se mantiveram fiéis, né? O povo na Babilônia forçava eles a adorar os deuses, eles não adoravam. E por isso Deus prometeu uma libertação. Então, veio depois o Império Persa, né, que vai dominar a Babilônia e vai promulgar esse retorno dos judeus a Jerusalém. Né? E aí, só que eles nunca vão conseguir restabelecer, nem o norte vai restabelecer o reinado e nem o sul. Porque quando eles voltam para Jerusalém, os persas deixam eles reorganizar a religião e é aí que vai de fato surgir o judaísmo como a religião que a gente conhece hoje, né? O judaísmo rabínico, né? Surge do retorno a Jerusalém, porque eles vão reconstruir a cidade, vão reconstruir as muralhas, vão reconstruir o templo, vão achar de volta os livros da lei, vão achar de volta os livros dos profetas, vai ter outros profetas, então vão, de fato, criar o cânone do Antigo Testamento. Só que o Império Persa não deixa eles restituírem a dinastia. Né? Zorobabel, que era o sucessor, né, do Joaquim, que era o rei, né, eu não sei se é o Joaquim ou se acho que é um desses aí, que foi o que caiu no Império Babilônico, que é o sucessor do trono de Davi, né? Zorobabel não consegue assumir o trono, porque existiam os chanceleres do Império Persa, né? Então eles não conseguem. Então, o que acontece? Vai, durante esse período, um forte movimento messiânico, de que vai surgir um rei, que vai restabelecer o reinado da dinastia de Davi, esse filho de Davi que virá e vai colocar de novo esse reino, que vai ter cetro de ferro, o seu reino não terá fim. Só que eles nunca conseguem, porque depois que vem os persas, vai vir o quê? Os gregos, aí vai vir o domínio grego, a sucessão de impérios, né? E o trono vazio de Judá, à espera de um Messias davídico. Então, primeiro vem os assírios, domina o norte. Depois vem a Babilônia, domina o sul. Depois vem o persa, domina tudo, né? Os persas dominaram tudo ali. O grande império da antiguidade é o Império Persa, né? O rei da Pérsia era chamado de o rei do mundo, né? Mas também caiu o Império Persa. Vai vir Alexandre o Grande, né? Da Grécia, e vai dominar o Império Persa. Vai vir os gregos. Então, a helenização do mundo ali, né? A cultura grega vai ser disseminada, né? Por Alexandre o Grande, que se considerava a cultura grega superior. Vai difundir a filosofia, todas as coisas gregas, né? E depois que vem os gregos, vai vir quem? Os romanos, né? Pompeu, o general romano Pompeu, vai conseguir conquistar a Terra Santa, né? Vai tirar os gregos do poder e vai dominar ali tudo. Então vai vir o Império Romano. E, de fato, durante o Império Romano, né, aí vocês explicam lá o Império Romano, a Terra Santa no século I, como é que a Terra Santa foi dividida pelos romanos em 3 províncias, né? A província da Judéia, a província da Samaria e a província da Galileia. Na verdade, tinha mais 2 províncias, mas que ficavam depois do Jordão, né? Que é a Idumeia e a Pérea.
mas não, a gente, como já estão além do Rio Jordão, a gente chama que não é muito bem a Terra Santa. Então, dividir essas 3 províncias, mas estava sob a jurisdição de Roma, né? E Roma, percebendo essas revoltas, porque eles não aceitavam, os judeus não aceitavam. Eles pensavam, gente, mas a gente nunca vai ter o nosso reino de volta. Primeiro vem os assírios, depois os babilônicos, depois os persas, depois os gregos, agora os romanos. A gente precisa do nosso rei. E constantemente surgiam revoltas populares tentando rechaçar, né? A lembrar da revolta dos Macabeus, que tentaram rechaçar os gregos, né? Tudo relatado no livro de Macabeus, né? Agora vem os romanos e surgia sempre um Messias, surgia um Messias aqui, um Messias ali, né? Eu lembro que os zelotas eram um partido de judeus que estava sempre tentando tomar o poder, mas a força de espada, né? Da espada, né? E aí é nesse cenário do Império Romano, da Terra Santa, é que vai nascer Jesus, né? E aí o Império Romano, muito esperto, né? Vendo assim, que os judeus, não, esse povo é problemático, eles precisam de um rei. Então vamos dar um rei a eles, né? Então eles colocam Herodes como o grande rei, Herodes o Grande, né? Mas Herodes não tinha apoio do povo, porque Herodes não cumpria as profecias messiânicas. Ele não era da dinastia de Davi, ele não cumpria as outras profecias, enfim. Ele era um fantoche de Roma. E por ser um fantoche de Roma, ninguém gostava de Herodes. Ele meio que, a gente chama hoje em dia de pelego, né? Ele era um pelego de Roma. Era para tentar abafar as revoltas, né, do povo. E aí nasce Jesus. Então aí você vai contar toda a história do nascimento de Jesus, como que Jesus veio como prometido, ele veio cumprindo as profecias, a começar pelo alinhamento das estrelas. Aí vem os reis magos procurando, falam com Herodes. Herodes, nossa, mas quem é esse rei, né? Me fala que eu vou lá adorar também. Mas Herodes queria matar, porque Herodes não ia deixar nenhum Messias tomar o trono dele, né? Que ele conseguiu a partir de Roma. E aí vai ter o assassinato das crianças, né? Para fugir disso, a Sagrada Família vai para o Egito, depois que Herodes morre, eles voltam para Galileia. E aí falar da infância de Jesus, né? Do mistério do Natal, da encarnação. O que é a encarnação? É Deus que vem até o homem para cumprir todas as promessas. A promessa de salvação, né? A promessa noética da salvação da humanidade toda. A libertação, que na verdade não é da escravidão dos impérios da terra, mas do império do pecado, e para nos levar para uma terra prometida, que é o céu, que é o reino do céu. Então, ele veio para cumprir tudo isso. Ele veio para cumprir a promessa, a lei, os mandamentos, porque a lei ela foi dada para perceber o tanto que nós somos pecadores, né? A lei não é dada para o ser humano cumprir, ela é dada para a consciência. Porque o ser humano não consegue cumprir. Então quem vem cumprir a lei é Jesus. Por isso que a gente precisa da graça. É só por meio da graça que a gente consegue cumprir a vontade de Deus, os mandamentos. É só por meio dessa adesão a Cristo que a gente consegue ser agradável a Deus. Então, por mais que os judeus cumprissem os mandamentos, eles não eram agradáveis a Deus, porque eles estavam sobre o pecado, sobre a ordem do pecado. Eles não conseguiam, era só aparente. Eles cumpriam os mandamentos da boca para fora, eles não tinham uma força vital. E aí São Paulo vai falar, olha, a lei mata, o que vivifica é o espírito da lei. Para você viver o espírito da lei, você precisa da graça que é dada por Jesus. E aí vem um prólogo de São João e fala, olha, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vêm por Jesus. Né? E a todos aqueles que acreditam no seu nome, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Né? Então Jesus é o cumprimento de tudo isso aqui. Ele veio cumprir as as profecias dos profetas sobre o dia de Javé, a vinda do Messias, né? O dia que o Senhor vai chegar para nós. Então,
Quem cumpriu tudo isso? Jesus. É por isso que lá na Transfiguração, Jesus aparece ao lado de Moisés e de Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Para dizer que ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é, ademais, a própria palavra de Deus. Por isso que ele é o cumprimento, porque ele é a palavra de Deus. Aí, tanto que Jesus falava, vocês conhecem as Escrituras, mas vocês não sabem que elas falam sobre mim? Porque tudo que foi dito sobre mim, só que de forma prefigurada, para que quando Jesus viesse, eles reconhecessem. Só que Jesus veio e eles não reconheceram. Eles esperavam um Messias que fosse tomar o poder de Roma. E Jesus falou, olha, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam por mim. Eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim trazer a libertação do pecado, que é uma escravidão muito pior, que leva a alma de vocês para o inferno. E eu quero dar para vocês a vida eterna, que é aquela destinação que Deus tinha na nossa criação, a viver a vida eterna com Deus. Eu vim trazer a ressurreição, a reunião do corpo e da alma, porque vocês vivem sob o regime do pecado e da morte. Eu vim trazer a graça, a ressurreição e a vida eterna, para desfazer a obra que o pecado fez em vocês. Então, os judeus não entenderam isso. Achavam que a palavra de Jesus era muito dura. Quem é capaz de ouvir uma palavra dessa? Como pode um homem dar de comer a sua própria carne, seu próprio sangue? Isso é muito duro, então os judeus não aceitavam, né? Quem está me ligando? Eu não sei quem é. Depois eu atendo. Então, tudo isso revisão, aí vocês vão entrar de fato na Cristologia, na Eucaristia 1 e na Eucaristia 2. Aí, Pedrão, você vai ver tudo isso aqui, gente, é revisão da história da salvação, para poder entender muito bem a Cristologia, porque Cristo vai iluminar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento só é entendido à luz do Novo, e o Novo ilumina o Antigo. Porque tudo que a gente viu no Antigo agora faz sentido, porque é Jesus. Lembra Jesus explicando para os discípulos de Emaús as Escrituras? E eles iam entendendo, porque ele estava explicando passo a passo, porque dizia respeito a ele. Então vai começar Jesus, revelação plena de Deus, natureza divina e humana. Vai falar o quê? Jesus é Deus, as duas naturezas. Ele é a pessoa divina que assume a natureza humana. Então ele tinha duas naturezas. Ele era 100% Deus, 100% homem. Revelação plena por quê? Porque antes Deus foi se revelando progressivamente na história da salvação. A cada século, ele se revelava um pouquinho, ia se apontando um pouquinho, a ponto de que ele mesmo agora se apareceu totalmente e ele agora vai falar pela própria boca. Como está lá na carta aos Hebreus, né? De muitas formas e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais. Nesses dias que são os últimos, ele mandou o próprio Filho, que é ele mesmo. E nós vimos, nós tocamos, nós sentimos. Então, ele é o sacramento de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é Deus por natureza. Então, tudo que ele falou agora é pleno. Não tem mais nenhuma profecia que virá. Tudo que Deus quis falar, ele falou por Jesus. Por isso que é a revelação plena. Aqui a revelação era progressiva. Quando veio Jesus, ele falou totalmente tudo aquilo que Deus queria, porque ele já trouxe a salvação. Ele fez a nova criação, ele recriou. Ele destruiu o pecado e o homem velho e criou um novo homem. Por isso que ele morre na sexta-feira. Lembra, o homem é criado no sexto dia. Né? Deus criou tudo em 7 dias, né? em 6 dias, e no sétimo descansou. No sexto, ele criou o homem. A última coisa que Deus criou foi o homem. E o homem pecou. Quando Jesus morre na sexta-feira, ele está querendo dizer o seguinte: acabou o homem antigo. É a morte do homem antigo. Agora é um homem novo. Então, o homem antigo, sob a ordem do pecado, morreu. E quando Cristo morreu, ele levou todo mundo consigo. Porque agora ele vai ressurgir como um novo homem. Uma nova criação. Um novo Adão.
Deus veio para fazer novas todas as coisas. Um novo regime. Não estamos mais sujeitos ao pecado. Então, por isso que ele é revelação plena. Não tem mais nada depois de Jesus que possa ser dado aos homens, que seja para nosso bem, para nossa salvação, porque tudo foi dado por Cristo. Então, a história da igreja é uma história de santificação em Cristo, porque tudo já foi dado por ele. E aí vem a infância de Jesus, a história de Jesus até os 12 anos, né? Retomar toda a infância, como que foi o nascimento, como que foi a fuga para o Egito, como que ele aparece agora aos 12 anos, né? E vai discutir com os doutores do templo, né? Os doutores da lei. E aí Jesus aos 12 anos já dava show para os doutores lá, né? Para os saduceus, para os fariseus. Ele ensinava, porque ele estava falando do que era próprio dele. Né? E aí tem o grande oclusão de Deus, né? Que é esse período entre a infância de Jesus e a sua vida pública, que começa com o batismo. Então, a partir do batismo de Jesus, começa a revelação trinitária. Ali, de fato, aparece a Trindade revelada, totalmente manifestada. Você vê a voz do Pai, o Espírito Santo descendo como pomba e Jesus sendo ali ungido para a missão que ele veio fazer. Então você vê claramente a Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é revelação total de Deus, que a Trindade estava só implicitamente revelada no Antigo Testamento, mas agora ela é revelada totalmente, porque Jesus revela que Deus é Trindade. E ali ele começa a pregar a sua vida pública, né? Começa a fazer a sua obra, a obra da salvação, a obra da redenção. Começa a pregar a palavra de Deus, tudo o que Deus quer, começa a fazer a obra de Deus, a misericórdia, cuidar dos doentes, livrar os possuídos do demônio, que mais? Tudo que Jesus fez, né? Veio trazer a libertação total. Então, como que ele começa? Pelo deserto. Ele é tentado, aí tem as tentações. O demônio vai tentar tirar Jesus do seu caminho. Você lembra que Jesus ele vai passar pelas tentações pela parte humana dele. Porque a humanidade de Jesus tem que ser redentora. Senão ele não justifica a humanidade. Então a grande interessante aí é que Jesus, sendo Deus, ele não fez do ser Deus algo a se apegar. Então ele viveu em tudo a condição humana, inclusive as tentações. E ele venceu. Ele viveu a lei como humano. É por isso que ele justifica a humanidade. Porque a humanidade vencendo o pecado. E por ser Deus, os atos humanos de Jesus, os méritos humanos da natureza humana de Jesus, são ampliados e distribuídos a todos os homens, porque ele, por ser Deus, ele consegue ampliar os efeitos. Então ele não justifica só a própria humanidade, mas ele justifica toda a humanidade. Imagina, se ele fosse meramente um humano e conseguisse fazer isso, ele se justificaria, ele pagaria o seu pecado. Mas como ele é Deus, ele não justificou só a si mesmo, ele justificou a humanidade inteira. Ele pega o mérito da sua humanidade e estende a toda a humanidade. Todos os homens que viveram antes dele, desde Adão até Cristo, os homens da época dele e os homens que viriam depois. Então Jesus, ele justificou a humanidade inteira. Ele destruiu a obra do demônio. Porque ele, sendo humano e sendo Deus, ele cumpriu tudo. A grande sacada de Jesus foi essa, né, do verbo. Então, sem Cristo não tem a salvação. Não tem como. Porque a nossa dívida é impagável. Só era pagável por alguém que fosse... Só poderia ser pago pela humanidade, mas a humanidade não pagaria. Então, teria que ser Deus. Então, teria que ter a natureza humana e divina ao mesmo tempo. Então, Jesus é incrível. Então, os meninos chorando lá. Calma aí, que eu vou ver ali, rapidinho. Ser pai é um pouco disso, né? Calma aí, deixa eu ver o que aconteceu. O que é isso aí? O que é isso, Ju?
Pronto, voltei. Então, aí vocês vão ver toda a cristologia, passo a passo, dando os sentidos, o deserto, o primeiro milagre de Jesus, o que significou o primeiro milagre, as bodas de Caná, qual é o vinho novo, né? Jesus pega a água, transforma em vinho, o vinho é o melhor vinho de melhor sabor. O que é isso, né? Quais são as metáforas? Explorar bem isso. Vocês vão ter vai ter todo um semestre, né? Pedro e G. G já saiu, né? Para trabalhar bem isso, passo a passo, e está na ordem certa, de como tudo vai acontecer, né? Depois do primeiro milagre, Jesus faz vários milagres, vocês podem citar quais são os milagres, os principais milagres de Jesus, as curas de Jesus, a cura do cego, a cura dos leprosos, a cura do aleijado, as principais curas, as principais mensagens, as principais libertações que Jesus fez, né, dos possessos, vai listando e vai apresentando para eles. Olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus andou sobre as águas, os principais milagres e as curas que Jesus fez. Aí depois fala sobre Jesus anunciando o reino, parábolas do reino. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como os peixes que alguém pega e tem os peixes grandes, não sei o que, e separa os outros. Então, todas as parábolas do reino, né? São várias. Depois eu tenho uma apostila sobre as parábolas do reino. Quem quiser, e depois eu vou, aliás, eu já vou colocar lá no negócio. Eu esqueci de colocar no Drive. Vai estar tudo lá no Drive. Aí depois vem o Sermão da Montanha, que é a doutrina de Jesus está sintetizada no Sermão da Montanha. É a síntese da doutrina de Cristo, que começa em Mateus, assim, está nos outros evangelhos sinóticos, mas está mais completo em Mateus, né? Então pega o texto de Mateus, capítulo 5 e seguintes, e vai, segue. Então pega o Sermão da Montanha todo e lê aspectos gerais, a nova lei. Foi dito isso, eu porém vos digo. Foi dito que a lei antiga que dizia, evita o mal. Agora eu vos digo, faça o bem. Porque já não basta me abster do mal, eu tenho que ser proativo, né? Foi dito aos antigos, ame o seu amigo, odeie seu inimigo. Eu porém vos digo, amai os inimigos também. Ora por aqueles que te perseguem. Ou seja, Jesus ele amplia, ele dá um novo sentido à lei. Então, o Sermão da Montanha é um novo código de moral cristã. É um código mais profundo. Deixa eu ver se tem alguém me mandando mensagem aqui. Não é possível. Todo mundo quer me ver agora. Deixa eu terminar aqui primeiro, né? Aí, depois vocês vão, depois que der o aspecto geral do Sermão da Montanha, como que Jesus, olha, lembra que Moisés sobe uma montanha para pegar os mandamentos, agora Jesus vai subir uma montanha, né? Então, o paralelismo, né? De alguma forma, de todas as formas, todos os mandamentos são ampliados, porque Jesus ele veio cumprir a lei. Ele veio dar um novo sentido à lei. Tanto que ele fala depois, não julgueis que eu vim abolir a lei. Eu vim consolidá-la, eu vim cumpri-la. Eu vim levá-la à sua consumação, à sua perfeição. Então a perfeição da lei, é o espírito da lei, que muitas vezes eles não entendiam. Eles ficavam presos ao aspecto superficial da lei e não entendiam a profundidade. Jesus queria a misericórdia que decorre da lei de Deus, que é essa lei, a gente chama de lei natural, que Deus colocou no coração do homem. Faz o bem e evita o mal. Né? Antigamente, a regra de ouro que era o quê? Não faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Jesus fala, eu vos dou um novo mandamento. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Não basta não fazer o que eu não quero. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem.
Então a nova regra de ouro é: faça o bem que você gostaria que fizesse a você. Não basta só não fazer o mal, né? A regra de ouro, a empatia, que está em todas as religiões, porque é sementes do verbo, né? O que os profetas falavam, que veio preparando o caminho. Agora Jesus traz uma ampliação. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso fazer o bem até aos seus inimigos. É preciso amar até o inimigo. Qual é a vantagem de amar o seu pai, sua mãe, seus familiares? Os malvados também fazem isso. Mas eu vos dou um novo mandamento: fazer o bem a todos. Né? A parábola do bom samaritano. Os samaritanos eles eram odiados, porque os samaritanos eles são descendentes dos israelitas do norte, que foram subjugados pelos assírios e se misturaram com aquele povo que que nunca foram fiéis a Deus, adoravam a Baal, adoravam os deuses pagãos. Né? Os samaritanos eram chamados de cachorrinhos. Os judeus chamavam os samaritanos de cachorrinhos. E aí vem Jesus e fala: é preciso. Olha só a misericórdia que o samaritano demonstrou. Primeiro vem um sacerdote, primeiro vem um levita, um sacerdote, um doutor, julgando que estavam cumprindo a lei, porque eles estavam cumprindo a lei, porque a lei de Moisés fala o quê? Você não pode fazer nada no sábado, era dia de sábado. Você não pode pegar no sangue porque você fica impuro, né? As leis de pureza, né? E o menino estava todo ensanguentado, né? Ele foi surrado. Então era dia de sábado, ele estava ensanguentado. Então, aparentemente, o sacerdote e o levita estavam cumprindo a lei, mas a letra da lei, a superficialidade da lei. E não viveram a misericórdia, que era a profundidade da lei de Deus, de fazer o bem. E aí vem o samaritano, que é tido em pouca conta pelos judeus, né? Uns cachorrinhos, e vem lá e pega o cara, cuida dele, limpa as feridas, leva para a hospedaria, trata tudo ele, ainda deixa dinheiro e fala: olha, eu estou pagando a hospedagem dele, se por acaso ele usar mais ainda, na volta eu pago o resto. E aí ele fala: quem que amou o próximo? Foi o samaritano. Então, para humilhar, Jesus humilhou, ele falou: olha, vocês acham que cumprem a lei assim? Vocês estão só na superficialidade, vocês são como túmulos caiados, né? Por fora branquinho, bonitinho, mas por dentro só podridão. Eu vim trazer a lei de verdade, o cumprimento da lei. Entendem o que eu quero dizer? Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. O sacrifício entendido aqui como as obras da lei, da letra da lei. Que é o quê? Pagar os dízimos do hortelã, o dízimo do não sei o quê, o sacrifício do não sei o quê, da pombinha. Tudo, eles lavar as mãos antes de comer. Os fariseus questionavam: nós lavamos as mãos antes de comer, porque Moisés mandou. Por que os seus discípulos não lavam as mãos? Aí Jesus falou: porque não é o que vem de fora que traz o homem puro, é o que vem de dentro. Porque o homem fala do que o coração está cheio. E é por isso que eles não lavam as mãos. Mas Jesus lavava as mãos? É claro que ele lavava. Mas ele lavava com um sentido verdadeiro. Porque o que importa é o que vem de dentro. E os judeus ficavam na superficialidade da lei. E usavam isso para não serem bons. Lembra o que São Tiago vai falar depois. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. É o pecado por omissão. E muitas vezes os judeus não faziam o bem. Então, sim, o Sermão da Montanha é os mandamentos. Só que ampliado, profundo, é o cerne dos mandamentos. É o cumprimento da lei. É por isso que João vai falar: olha, Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vêm por Jesus Cristo, porque ele dá o tom. Ele é quem diz como os mandamentos devem ser vividos e cumpridos. É por isso que a lei não é dada para justificação. A lei é dada para te dar consciência do pecado. A lei, agora eu não sei se é Santo Agostinho que fala isso. É um dos padres da igreja. Eu acho que é Santo Agostinho mesmo. A lei foi dada para que a gente pedisse a graça. E a graça é dada para que a gente cumpra a lei.
Então, quando a gente percebe a nossa pequenez, que a gente é pecador, que a gente não tem condições de cumprir isso, a gente pede ajuda a Cristo, que é a graça, e Cristo vem, habita em nós, traz o Espírito Santo e habita em nós, e essa inabitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nos torna aptos a cumprir a lei, os mandamentos, aptos a cumprir as boas obras de misericórdia. Por isso que Jesus falava, olha, sem mim vocês não podereis fazer nada. Vocês não são capazes de fazer uma única obra sequer boa. Vocês precisam estar em mim. E é por isso que ele vai orar lá na última ceia pela unidade. Eu rezo, Pai, para que todos sejam um. Assim como eu e vós somos um, que eles sejam um comigo. Porque sem Cristo a gente não cumpre a palavra de Deus. A gente não tem forças. Então a forma correta de cumprir os mandamentos é só em Cristo. É só estando em estado de graça. É só vivendo como Cristo viveu. Deixando Cristo viver em mim. A ponto de São Paulo falar, eu vivo, mas não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Então, São Paulo achava melhor até morrer. E é por isso que Cristo falava, olha, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Porque a gente tem que renunciar ao nosso eu, o nosso ego, os nossos pecados, o nosso eu sei viver do meu jeito, não preciso de Deus me dizer. Porque isso é a árvore proibida. Eu querer viver sem Deus. Não é possível. Eu tenho que viver pela árvore da vida. Eu tenho que viver a árvore da vida, o fruto da árvore da vida é o sacrifício de Cristo na cruz. É a comunhão, é o corpo e o sangue dele. Por isso que ele fala, o meu corpo verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Se não comer meu sangue, comer meu corpo, beber meu sangue, não tereis a vida em vós. Porque a gente precisa da graça de Cristo. A graça só vem morar em nós quando Cristo vem morar em nós. Só assim a gente consegue ser agradável a Deus. Então, por isso que a vivência das bem-aventuranças que Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por quê? Essas bem-aventuranças, essas felicidades só acontecem em nós quando Cristo vive em nós. É por isso que é preciso imitar a Cristo, aí é a imitação de Cristo. Quem é o sal da terra e a luz do mundo? É Cristo, ele fala, eu sou a luz do mundo. Aí depois que ele traz esse pressuposto, eu sou a luz do mundo. Isso está lá no Evangelho de João, né? A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Né? Eu sou a luz do mundo. Depois que ele parte desse pressuposto, Jesus fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então essa luz que nós somos, esse sal que nós somos, é o Cristo em nós. Por isso que no batismo nós recebemos a luz do Círio Pascal, que representa o Cristo ressuscitado. A gente não tem condição de ser luz do mundo e sal da terra se o Cristo não habita em nós. Por isso que o viver para o cristão é imitação de Cristo. Nós temos que ser um alter Cristo, um outro Cristo. É ser um outro Cristo para o próximo. Porque é Cristo que vive em mim. Como fazer as boas obras de fé viva? Aí Cristo vai ensinar como que ele faz as boas obras. Né? Não tocando alarde. Ele vai falar, olha, quando fizerem as boas obras, não fica tocando as trombetas. Faz em segredo, porque em segredo o Pai conhece tudo e ele recompensa tudo. E você vive a humildade. Lembra? Bem-aventurados os pobres de coração, porque verão a Deus. Né? Os puros de coração. Essa humildade, porque você não procura recompensa do mundo, você procura recompensa de Deus. Então você não precisa que ninguém saiba. É claro que eventualmente as pessoas vão ver, mas não é o seu objetivo. Como ele muitas vezes vai falar depois, que brilhe a sua luz para que seja vista
Uma luz que brilha não se coloca debaixo da mesa, mas em cima do cume, para que ilumine todo o ambiente. Porque vós sois a luz do mundo. Mas parece que Jesus está entrando em contradição, mas não, porque na verdade ele está falando da sua intenção. Quando você faz o bem, sua mão direita não sabe o que faz a esquerda, é o que? É a intenção boa. Fazer por amor. Quando você faz por amor, você não espera nada em troca. E aí é caridade. Porque você faz por amor a Deus. E aí é a caridade cristã. É o ágape, né? Fazer por amor a Deus. Não é porque eu quero recompensas. É intenção. Mas que as obras vão aparecer e que o reino de Deus vai aparecer, vai. Porque a sua luz vai brilhar. Entendeu? Mas quando a sua luz brilhar, o que acontece? Quando acontece algo bom e que você faz o bem, o que as pessoas falam? Graças a Deus. E quando as pessoas dão graças a Deus, então você cumpriu o seu propósito existencial. Porque a glória de Deus é o homem vivo. Deus criou o homem justamente para transparecer a sua imagem. Se algo que você faz é bom e as pessoas veem Deus e a ação de Deus por meio de você e dão graças a Deus, então Deus é glorificado em você. É por isso que Jesus foi glorificado, porque o Pai foi glorificado no Filho. Tudo que Jesus fez, ele fez para que o Pai fosse louvado e glorificado. Porque já o ser humano já não refletia a imagem de Deus. E vem Jesus, que é a imagem de Deus, e mostra quem é Deus. Fala, Deus é assim, Deus faz isso. Deus faz o bem. Deus ama o próximo. Deus é caridoso. Deus perdoa. Deus é justo também. Né? Então, assim, é viver a imitação. Então, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encontros para falar só sobre a moral cristã, o Sermão da Montanha, a Nova Lei, as bem-aventuranças e a imitação de Cristo, tudo isso tem que transparecer nesses 7 encontros, mas de modo bem natural, bem passo a passo. Né? Tudo isso que eu falei aqui em 20 minutos, aqui que eu estou falando nesse trechinho, tem que transparecer em 7 encontros, porque eles são crianças, vocês vão usar um método, né, adaptar isso para a criança, trazer essa realidade para eles. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O que significa isso? Ler aquele trechinho que Jesus falou. A gente não tem que estar preocupado com as coisas do mundo. O que eu vou vestir, o que eu vou comer. Isso digamos assim, é parte da vida humana. É ordinário. Isso não deve ocupar o centro da nossa vida. Porque os animais, aí ele fala, olha, os animais vivem assim e Deus alimenta todas elas. Ainda mais vocês que são filhos de Deus. Deus não vai suprir? Vai. A confiança na providência. Por quê? A gente não deve fazer das coisas materiais o Deus da nossa vida. Tem gente que vive para trabalhar, vive para ganhar dinheiro e esquece que Deus não é isso. A gente tem que procurar o reino de Deus, as coisas do alto. Aí vem São Paulo e trabalha isso. Se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, deixai as coisas da terra. As coisas da terra, basta a cada dia o seu cuidado, Jesus fala. Cada dia basta o seu cuidado. Nada além disso. Nada além do sim e do não. Tudo que passa disso é exagero, é idolatria. Vem do inimigo. É mentira. E o inimigo é o pai da mentira. Então, tudo isso bem trabalhado vai dar uma formação de uma boa consciência, para que eles tenham uma consciência bem formada. Né? E aí vem o episódio dos amigos de Jesus, a escolha dos 12 apóstolos. Quando Jesus, de fato, vai escolher os 12 apóstolos, vai lhes dar autoridade, é um dos momentos fundantes da igreja, não é o momento fundante. Hoje em dia a teologia não fala no momento de fundação da igreja, fala de momentos de fundação, porque são vários, né? Desde a encarnação, até a entrega até a escolha dos apóstolos, a entrega das chaves para Pedro, que vai culminar no Pentecostes, né? Então são vários momentos fundantes.
A igreja ela é fundada passo a passo, né? Mas Pentecostes é o momento, é o ápice, né? Ali nasce a igreja missionária, né? Onde os apóstolos vão agir de fato como o corpo místico de Cristo, né? Vão agir como Cristo agiu. Por quê? Depois Jesus vai para o Pai, né? E nós continuamos a missão do Cristo. Nós vamos fazer o que Cristo fez, né? Nós somos a igreja, né? Então, essa escolha dos 12 apóstolos, e falar sobre cada um deles, quem é São Pedro, quem é Santo André, quem é Filipe, quem é João, Tiago Maior, Tiago Menor, Bartolomeu, enfim, os 12 apóstolos, né? Judas Iscariotes, Judas Tadeu, o outro Simão, depois falar falar que Deus escolheu todos eles. Todos foram escolhidos. Ninguém está na igreja porque escolheu a Cristo. Uma grande ilusão que nós temos, que a gente está na igreja porque Cristo nos escolheu. Não é verdade. Que nós escolhemos a Cristo. É Cristo que nos escolheu, né? Deixa eu só atender o interfone de novo aqui. Só um minutinho. Casa F. Abriu? Abriu. Beleza. Voltei, desculpa aí. Deixa eu só ler os chats aqui para ver se tem alguém escreveu mais alguma coisa no chat. Exatamente. Isso. Beleza, é isso mesmo. Então vamos retomar aqui. Aí vamos para a Eucaristia 2, né? A Eucaristia 2, não, eu evitei fazer a revisão justamente porque a gente já está no andamento, né, do negócio, mas se quiser, pode usar uma das reuniões para fazer
dos encontros para fazer uma revisãozinha de tudo isso aqui. Mas não precisa pegar a história da salvação toda, mas pelo menos da parte cristológica aqui. Uma revisãozinha rápida. Entendeu? Aí vem a apresentação breve, vocação e opção fundamental do discipulado. Falar sobre as vocações, a opção do discipulado que está lá. A opção fundamental é aquela de Lucas 9, que fala, olha, né, quem pega na enxada e olha para trás não é digno de mim. O que Jesus estava querendo falar com isso? A opção fundamental significa o seguinte: não tem desculpa. Ou você vive o reino de Deus, ou você faz o bem e vive como Cristo, ou você não vive. Entendeu? Não tem que ficar dando desculpa, olha, deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu fazer aquilo primeiro. Ou você quer viver o cristianismo, ou você não quer viver. E como é viver o cristianismo? É viver como Cristo ensinou que nós devemos viver. Aqui, ó. E a gente chama isso de discipulado. Discipulado. Por que discipulado? Porque o aluno, ele não faz o que o professor ensina. Ele só aprende. O discípulo, ele faz. A diferença entre professor e aluno, e mestre e discípulo. O discípulo, ele faz o que o mestre faz. Ele tem que seguir os passos do seu mestre. Por isso que é o discípulo. Então, todo mundo é chamado ao discipulado, a fazer o que Cristo fez. Né? Venha após mim. E aí ele vai falar como, aí tem as parábolas do bom samaritano, que eu já citei aqui, a parábola do filho pródigo, que vai falar. Eu só separei algumas parábolas significativas, mas vocês podem abordar outras se vocês acharem sensíveis também. Essas porque são as mais conhecidas e que trazem grandes ensinamentos. A do bom samaritano, né, que a gente já falou aqui, sobre viver a lei de Da Deus. ovelha perdida, né? A da ovelha perdida, que fala muito muito semelhante ao filho pródigo, né? Sobre o perdão, né? Que Deus está sempre pronto a perdoar. Mas são lições diferentes. Aqui o pai espera o retorno do filho. Lá da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha, né? Ele não aguenta esperar. Então, são lições que se complementam. Pode usar também. Do bom pastor, né? O bom pastor conhece as suas ovelhas, né? E aqui, porque a gente tem que dar uma formação bíblica, eu coloquei um pouquinho da Bíblia, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento, quais são as principais traduções, como manusear. Lembra que a Eucaristia 2 já começa já um pouco assim, né? Depois a gente vai retomar a Cristologia. Por que eu coloquei isso aqui antes? Vamos ver se vocês são espertos. Poderia ter colocado depois, né? Continuar com a Cristologia aqui e colocar isso aqui por último. Por que eu coloquei primeiro? Eles precisam saber manusear a Bíblia para poder saber onde estão os textos da Cristologia, né? Tem isso também, mas tem a época... E isso também... Opa! Vai estar no mês da Bíblia, setembro? Isso, por que acontece? Nós vamos começar em agosto. Agosto é o mês das vocações. Entendeu? E depois vamos para setembro, que é o mês da Bíblia. Então, nós vamos aproveitar aqui agosto e setembro. Se quiser deixar, para falar, porque a Bíblia está em terceiro aqui. Se quiser deixar um pouco para depois, para falar no mês de setembro, pode. Aí só muda aqui um pouquinho para encaixar direitinho no mês. Por isso que eu coloquei esses aqui em primeiro, porque geralmente começa agosto e setembro, né? Mas se quiser colocar, por exemplo, ó, nós vamos começar em 14. Aqui é 14 de agosto. Aqui é 21 de agosto que é feriado? Não, né? No agosto não tem feriado, não. É em setembro. A 14. O feriado que tem já é no domingo, né? Que é dia dos pais, né? Isso. 14 e 21. Aí isso aqui daria 28 de agosto. Ao invés de dar no 28 de agosto, vocês podem passar
Ou vocês podem criar uma outra parábola, ou passar Jesus aqui, mas é bom, aí fica truncado, né? Porque aí a Bíblia vai para o dia de A gente pode semana. falar da parábola do semeador, né? Porque fala sobre a palavra, Isso, aí depois já fala sobre a ótimo. Bíblia. E aí, no dia 4 de setembro entra a Bíblia certinho, como quarto encontro. E aí continua. E não tem problema porque eu coloquei 15, mas sempre sobra dias. Eu coloquei 15 para sobrar uns 4 dias. Então vocês têm 4 encontros aí que tem vocês podem acrescentar coisas, ou para fazer o questionário, ou para fazer reunião. Sempre depois conta certinho os finais de semana que tem e vê qual a plasticidade que vocês podem ter para adequar bem isso aqui. Então, assim, eu poderia falar primeiro de toda a cristologia para depois passar isso aqui, mas eu quis colocar primeiro para aproveitar o momento. E aí volta para a cristologia. Aqui vocês sabem, né? O Antigo Testamento vai falar sobre agora lembra, 47, né? 47 livros. O Novo, 23. 24. Matemática é terrível, né? Que soma, no final vai somar os 73 livros, enfim. Aí vocês vão passar o nome dos livros, como que faz a abreviação, Gênesis, GN. Tá? Isso é mais decoreba, né? Você não tem como ensinar, eu não sei um método para isso, é mais decorado mesmo. Tem uma lógicazinha, né? Você pula as vogais e bota as consoantes, né? Mas em alguns casos isso vai ter exceção, né? Vai ter algumas exceções, como João não tem jeito, né? Tem uma consoante e 3 vogais, né? Então vai ficar Jô. E confunde com Jó, então tem que ter acento, outro tem que ter sem ser acento. E aí, então, isso é meio que decoreba. Principais traduções, a Septuaginta, a tradução que é dos 70, né? A tradução depois de São Jerônimo, da Vulgata Latina, que são as principais. Depois as traduções pós-conciliares aí para todas as línguas, graças a Deus. Uma das coisas boas foi isso, mas todo o resto não. Como manusear a Bíblia, né? Ensinar como procurar versículo, primeiro o capítulo, depois o versículo, todas as anotações. Isso é mais assim. Para falar sobre as Bíblias protestantes também, Pode falar sobre o a cânon. diferença entre a Bíblia católica e a protestante, né? Os deuterocanônicos. Isso. O cânon, os deuterocanônicos. Pode falar também sobre os apócrifos, que existem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? E o que os protestantes chamam de apócrifos, aqueles 7 são deuterocanônicos, mas tem outros que são apócrifos. E eles chamam tudo de apócrifo, mas a gente chama... O livro de Enoque no Antigo Testamento, né? O pessoal É um fala muito de apócrifo. Enoque. Exatamente. Mas é título de curiosidade, né? E explicar por que aqui, o que separou o apócrifo do cânon. O cânon é porque traz a verdade, como é que chama? Revelação pública, é verdade de fé revelada. Enquanto E às vezes que os apócrifos o apócrifo é uma têm importância curiosidade. histórica, né? Às vezes tem um aspecto às vezes histórico, escreveram apenas por um... Às vezes nem tanto com o objetivo de evangelizar, Isso. né? Curiosidade. E às vezes tem até imprecisões teológicas, né? Imprecisões teológicas, e às vezes podem ser meio romanceados, meio uma novela, sabe? Tem os apócrifos gnósticos também do Novo Testamento. Que é o Evangelho de Tomé, né? São Tomé, que é formado em logias. Eu li o negócio, eu não sei se... é porque assim, ele é livre, né? Como ele não tem uma estrutura narrativa, eles são os ditos de Jesus, então você pode pegar uma logia e tentar interpretar ele de qualquer forma, inclusive de uma forma gnóstica. Por exemplo, quando ele falava que o reino de Deus está em toda parte. Então, Jesus falava isso, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de vós. Mas isso dentro de um contexto faz sentido. Agora você pega isso no livro de Tomé, isso pode ser usado como, por exemplo, algo no sentido anti-eclesial.
Entendeu? Então, se o reino de Deus está em toda parte, eu não preciso da igreja. Não é bem isso. Não é bem assim. Então, o problema dos evangelhos apócrifos é que eles podem ser distorcidos para sair dali qualquer coisa. Enquanto que os outros eles estão bem contextualizados, então você consegue situar a mensagem melhor, sem distorcer. O problema da heresia não é que a heresia ela não é um problema porque não é uma mentira. Porque a mentira a gente facilmente descobre. O problema da heresia é que ela é uma verdade contada parcialmente. Entendeu? Então, aí é que é o grande problema da heresia. Porque aí você vive um pedacinho da verdade e dá margem para coisas que não são verdadeiras. É aquela coisa, né? Para você, o demônio ele conta uma verdadinha. Na terceira ele joga uma mentirinha. E aí, como você já ouviu um pouquinho da verdade, ele distorce. Você lembra que o demônio ele tenta Jesus com as escrituras, né? Isso é muito curioso, assim, porque é a prova de que uma heresia funciona. Vocês lembram disso? Né? Lá no deserto, o demônio cita as escrituras, né? Não está escrito que o Deus mandará os anjos para te proteger? Ele está citando o Salmo, né? O Salmo 90. Então se joga daí que Deus vai mandar os anjos. E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E aí por fim ele fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é uma batalha ali de escrituras, né? O demônio citando as escrituras e tentando Jesus pelas escrituras. E Jesus citando as escrituras do modo correto, né? Da forma como devem ser interpretadas, né? Então, ressaltar aqui no encontro sobre as escrituras o perigo da livre interpretação, que é um dos postulados protestantes, né? A livre interpretação das escrituras. Todo mundo pode ler e livremente interpretar. Isso é um grande problema, porque a gente tem que ter o magistério. O magistério da igreja é quem dá a válida interpretação das escrituras. Porque evita as heresias. Por que a igreja que dá a válida? Porque a igreja tem o depósito total da fé, ela tem a tradição. Ela recebeu a tradição, que é a religião que foi passada de Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para os discípulos. Então a gente chama de tradição apostólica. Então é só assim que a gente consegue interpretar corretamente as escrituras e os evangelhos. Então, tomar muito cuidado com essa questão da livre interpretação das escrituras, que é isso é um postulado protestante. Por isso que eu falei, uma das coisas boas foram as traduções nas línguas vernáculas, mas só isso também, porque o resto, sola escritura está errado, a livre interpretação está errado, e tudo que vem daí, né, das heresias, né? Se eu pego só a Bíblia e tiro a tradição, eu não consigo interpretar as escrituras corretamente. Eu vou transformar as escrituras num livro de esoterismo, sei lá, de coisa que dali eu posso distorcer para achar o sentido que eu quiser, entendeu? Então, falar sobre como interpretar corretamente. Isso eu não preguei muito aqui na Eucaristia, porque isso vai voltar depois lá na Crisma. Vai ter uma ampla formação em Bíblia. Vou até mostrar para vocês, para deixar vocês despreocupados em não tentar entrar em tantos detalhes, mas falar assim. Porque vai voltar lá na Crisma, cadê? Perseverança. Com bastante detalhe. Crisma 1. Na Crisma, praticamente um aprofundamento da Eucaristia 1 e da Eucaristia 2, né?
É uma revisão e um aprofundamento. Porque na Eucaristia eu estou pegando toda a parte cristológica. E na Crisma eu dou uma revisão na parte cristológica e vou aprofundar a parte pneumatológica, que é do Espírito Santo. Então vai abordar mais o Espírito Santo, porque é a parte mais específica da Crisma. Por exemplo, aqui, ó, quem é o Espírito Santo, como se relacionar com ele, 7 dons do Espírito Santo, os carismas, os frutos do Espírito Santo, inabitação trinitária por meio do Espírito Santo, a comunhão dos santos como obra do Espírito Santo, como o Espírito Santo age na consciência do cristão, os 6 pecados contra o Espírito Santo. Então, assim, é próprio da Crisma, tá? A pneumatologia aqui, na Crisma 2. E o Espírito Quem for da Santo, que catequese pra. é o autor das Escrituras, que é o intérprete verdadeiro das Escrituras. Então, aqui Quem vai for vir da catequese para Crisma tem que estudar Santa Elizabeth da Trindade e a Suma Teológica, porque esse Vocês é o vão mais chegar pesado. lá. Vocês vão chegar lá, com certeza. Né? O seu próximo vai ser Crisma 1, depois vem o 2. Então, na Crisma 2, para vocês terem tranquilidade, não ter pressa na Eucaristia. Olha só, história da formação da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Livros canônicos, livros deuterocanônicos, livros apócrifos. Como manusear a Bíblia, citações e referências 1. Como interpretar a Bíblia, parte 1, exegese bíblica, os 4 sentidos. Quais são os 4 sentidos? Sentido literal, sentido alegórico, sentido anagógico e o sentido Escatológico. moral, escatológico. Moral também. Anagógico é o escatológico. Moral, eu falei moral. Acho que Alegórico, não. literal, alegórico, moral, anagógico e Anagógico. espiritual, moral. Ah, o anagógico é o escatológico, né? Escatológico. Anagógico e escatológico. Então, os 4 sentidos. Eu tenho que entender isso bem. Se eu tiver esquecido algum, enfim, depois quando for a formação para a Crisma, eu vou repetir isso. E como interpretar, isso faz a exegese. O que é exegese? É o sentido original. E a hermenêutica é a interpretação atual, é a atualização da escritura na minha vida. Então, primeiro eu extraio a exegese, aquilo que o agiógrafo quis dizer quando ele escreveu, e depois eu tiro a hermenêutica, a interpretação, como eu trago isso para a minha vida. E aí eu trago a tradição e o magistério, porque a tradição e o magistério são capazes de atualizar para mim e interpretar a exegese. Então eu tenho exegese e hermenêutica. Tiago, E posso eu dou uma boa te fazer interpretação. um Oi. pedido aí? Dos temas 6 ao 15 da Crisma 2, volta aí. Dessa parte 2 aí. Você já quer ir para a Não, Crisma? não. É porque eu acho que do 6 ao 15 dava para ser formação para catequistas. Você Eu diz acho que são aqui? temas interessantes até Você diz aqui? para nós. É, ó, não, aquele lá, Toby. Não, eu não sei, era o Crisma 1 que falava sobre matrimônio, isso, cara. Namoro cristão. Crisma. Deixa eu ver. Tem um que fala sobre a igreja doméstica por aí. Eu não sei se é É na no Crisma segundo 2 ou se é na semestre Crisma 1. aqui. Aqui. É, aí fala sobre bebida também. Aí eu acho que esse daí daria também formação para nós catequistas também. Pelo menos do 10º ao 15, ou do. Seria Poderia. interessante. Uhum. Não, calma aí. Aqui, tá aqui, né? Até o 13, né? Até o 13 também. Isso. Eu acho que seria uma boa em colocar nas formações. Tanto para a Beleza. gente saber lidar com os catequizandos, quanto para a nossa própria vivência moral. Isso aqui eu coloquei mais para Crisma porque estão com 15 anos, né? Então eu evitei colocar na Eucaristia porque para evitar curiosidades e Indevidas. algo precoce e tal, né? E eles vivem isso aqui na faixa de 14, 15 anos mesmo. Mas isso vai voltar lá nos jovens, com um pouco mais de namoro, amizade, sexualidade, viver do modo correto, jovem, a vida de castidade. E no adultos eu coloco mais a questão familiar e a bioética.
Aí o negócio fica mais brutal, né? Aí a abordagem é mais sofisticada. Bioética, aborto, esterilização, eutanásia, fertilização in vitro, clonagem. E o método de controle natural de natalidade, que é o método Billings. Porque já para adultos já importa saber isso, como que eu estando casado posso viver a castidade de um modo natural. Né? Aí usa o método Billings. Também não interessa eles saberem isso lá com 15 anos, que eles não vão ter família, né? Eles não vão estar formando família. Mas quem completa crisma e não pega a idade de adultos, vê isso no curso de noivos, que é preciso para poder casar. Eles abordam isso aqui. A bioética nem tanto, que é a encíclica Humanae Vitae, né? Tudo tem isso aqui abordado lá. Mas a gente pode fazer. E quando eu for dar a formação para esses grupos aqui, eu vou gravar e vai ficar gravado lá também. Beleza. Agora, para a Eucaristia, eu nem sei se eu coloquei, porque, olha, seria muito precoce. Na perseverança eu coloquei que já tem 13 anos, amizade e namoro cristão. Jovem, vida de castidade. Com 13 anos não era nem pra namorar. Mas já tem um interesse maior do que 12, né? 12 não tem. Mas vocês podem abordar aqui, ó, quando falar das virtudes. Quando falar Mas, das mas, mas 7, mas pode dizer que jovem, esses pré-adolescente e adolescente no mundo contemporâneo, nessa idade, estão tendo até filho. por isso, mas assim, vamos evitar assim, a coisa precoce, né? Mas pode ser abordado aqui nas virtudes, porque vai falar da virtude da castidade, e pode ser falado nos 10 mandamentos. De uma forma mais de boa, sem entrar naquelas casuísticas, né? Isso. Por exemplo, aqui na Eucaristia 1, quando fala os 10 mandamentos, não pecar contra a castidade e tal. Para não entrar nas casuísticas, que também não interessa saber para eles. Eles estão aqui adquirindo o substrato da fé cristã para depois raciocinar com base nisso. Entendeu? Então, a minha preocupação é a cristologia. O foco é cristológico. Porque eles vão receber a primeira comunhão. Então, eles têm que saber da vida de Jesus assim, o mais profundo possível. Entendeu? Para formar o substrato da religião mesmo, cristã. Para quando eles chegarem na adolescência, que é a partir dos 13, eles conseguirem raciocinar isso e viverem isso da forma correta, digamos assim. Então, vai ter o momento certo disso, tá bom? Não precisa preocupar isso aqui na Eucaristia 2. Só quando for falar de virtudes, né? Então, falando aqui da Bíblia, então não precisa preocupar com detalhes muito grandes, porque eles vão ver isso lá em Crisma. Igual eu falei, vai ter 5 encontros só para a Bíblia. Como interpretar a Bíblia. E aí volta a cristologia. Ó. Jesus funda a igreja em São Pedro, entrega das chaves. Isso aqui você não viu, não, Walter? Ah, não, você fez só a 1, né? É que fui eu que fiz, que eu dei Eucaristia 2. Aí eu estou achando que você já tinha dado. Vai falar sobre a transfiguração. Então, exatamente nessa mesma ordem. Nos sinóticos, né? Primeiro Jesus entrega a chaves, depois vem a transfiguração. Por que ele tem a transfiguração? Porque depois vai vir a paixão. Então ele quis mostrar a sua glória para que quando os discípulos vissem ele morrendo, lembrassem e não se desesperassem. Não funcionou muito bem, eles se desesperaram do mesmo jeito, mas teve uma pontinha de esperança ali. E a transfiguração de Jesus revela a verdadeira identidade, a natureza divina dele. Né? Vai tirar todos os sentidos dali. Jesus como cumprimento das Escrituras, vai vir Moisés, Elias, e Jesus no centro. Vai ter uma nova revelação trinitária, vem vir a voz, vem a nuvem luminosa, a voz diz, esse é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Então a voz é o Pai, a nuvem é o Espírito Santo e Jesus o Filho, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. De novo uma epifania trinitária, né? Uma teofania.
Pedro, Tiago e João, ele representando os apóstolos, representando, que por sua vez representam a igreja, né? Então, você vai tirando vários sentidos ali da transfiguração. A entrada em Jerusalém, a Santa Ceia, que vai coincidir, né, toda a questão da paixão e morte, infelizmente não vai dar para ver na Páscoa, mas quando vocês derem a Páscoa aqui, pode retomar um pouquinho daqui, da revisão. Né? E o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, a nova Páscoa, fazer o paralelo da antiga Páscoa e da nova Páscoa. Caraca, eu tô ficando rouco já. Que vai também trazer o gancho para a missa, porque a missa é o memorial da paixão de Cristo. Né? A missa é o sacrifício de Cristo. E aí ensinar que a missa é uma só e única missa, que as missas a gente não repete o sacrifício de Cristo, a gente renova, a gente atualiza. É trazendo para o nosso momento presente o mesmo e único sacrifício que foi feito por Cristo lá. A missa é uma só missa que Cristo realizou lá na Santa Ceia, é a mesma missa que é realizada em todas as épocas até hoje. Como se Cristo estivesse conosco na ceia pascal e como se nós estivéssemos com eles lá 2000 anos atrás. É uma confluência temporal. Nos leva para o passado e traz o passado até nós para que nós vivamos um único momento da entrega única de Jesus Cristo, que é definitiva por todos. Então, entender muito bem isso, dá para ler o livro de Hebreus, né, que fala sobre o sacerdócio antigo e o novo sacerdócio, os sacrifícios antigos que eram pré-figurativos, agora o sacrifício de Cristo que é o definitivo. E dizer também sobre a Eucaristia, que é ex opere operato, porque é o próprio Cristo ali que opera, é o único sacrifício de Cristo, não é o padre que faz. O padre preside, mas é o Cristo que vem ali e ele realiza o milagre. Porque é o único e mesmo milagre que é celebrado e vai ser celebrado para sempre até que ele volte. Fazer isso em memória de mim. Depois ele fala, não tornarei a beber até que eu volte, até que o reino venha. Aí é aquela questão dos cálices, lembra, Walter? Porque quando ele dá graças, é o terceiro cálice, é o Beracá, da Páscoa judaica. Ele tomou o cálice e deu graças. O cálice da graça é o terceiro cálice. E aí ele não torna a beber, ou seja, o quarto cálice é o que encerra a ceia pascal. Então, a missa Jesus começou, ele não terminou. A ceia não terminou. Porque vai terminar quando ele voltar. É por isso que a gente, na missa, atualiza o mesmo sacrifício de Cristo. É o mesmo corpo, o mesmo sangue que foi derramado por nós lá no Calvário, que está ali no altar. Entenderam? E aí, claro, explicando o sentido profundo da missa, vocês vão explicar parte a parte. Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística e o rito final, os ritos finais. Pode ser as duas primeiras partes na parte 1, ritos iniciais, liturgia da palavra aqui, e na parte 2, liturgia eucarística e ritos finais. E aí ver passo a passo tudo, né? Cada coisinha, né? Cada partezinha da missa ali. Que a gente sabe. Seria interessante a gente, nessa parte mais litúrgica, né? Ou chamar talvez algum padre, né? Que tenha maior experiência, ou alguma pessoa mesmo da liturgia, levar o missal, os instrumentos litúrgicos, seria bem legal, né? Pode. Eu acho que eu coloquei instrumentos litúrgicos lá para crisma. Mas pode levar também, não tem problema, se conseguirem tempo para isso. Porque, deixa eu ver se tem aqui. Tem, missa parte por parte e instrumentos litúrgicos, mas aí eu coloco um em cada.
Porque eu coloquei missa um só aqui, porque já viu missa em 2 lá. Então aqui já é capaz de dar em 1. Lembrando que é continuidade, né? Mas pode levar, pode... Agora é o seguinte, quando for manusear os instrumentos litúrgicos, tem que ter bastante cuidado, tem que ter alguém de responsabilidade, porque eles são dedicados, né? São dedicados ao uso litúrgico, então não convém A não ser ficar que a gente, manuseando. a não ser que use instrumentos litúrgicos não dedicados, né? Que diz que Mas aí teria que ir numa loja, né? Pode mostrar foto, né? no Mostrar foto no computador, né? foto, slides, né? Slides. Uhum. Pode Vídeo. mostrar as vestes, né? Uhum. Túnica, É, símbolo, seria amido, melhor talvez assim, né? Ou casula, usar traumático. aquelas miniaturas que o pessoal do método Bom Pastor geralmente o pessoal usa, né? Quando vai falar da Miniaturas, missa. né? Bonequinho, É. assim? Aham, tem os Pode. bonequinhos assim, acho bem legal. Pode. Ou pode, se o padre tiver, o padre mesmo manuseia e o padre mesmo mostra. Olha, isso aqui é o cálice, isso aqui é o cibório, isso aqui é a âmbula, essas são as galhetas, patena, corporal, sanguíneo. Mas isso, assim, ao meu ver, é um título é de curiosidade mesmo, porque, assim, o que Na missa tem precisa que focar eles no principal, né? No espírito da liturgia, né? o que eles precisam entender é o sacrifício. Porque o que Uhum. o código canônico exige? É que aqueles que recebam a Eucaristia estejam suficientemente advertidos de que não se trata de pão e vinho comuns, mas o corpo e o sangue de Cristo transubstanciados. Então, eles saibam conscientemente distinguir de um alimento comum. Saber que aquilo não é um alimento comum. Então, essa é a essência, para eles poderem receber a primeira comunhão. Então, se eles entendem o milagre eucarístico, a transubstanciação, como que ele é Cristo mesmo, aí isso é o suficiente por enquanto. E aí lá na perseverança, na crisma, tem entre as curiosidades, né? Os instrumentos, né? Como é que se chama as vestes e tal. Que eles vão... É legal saber, né? Mas isso, não saber isso não impede eles de receber a Eucaristia. Agora, se eles não souberem que ele não é um pão, aí eles não tem como receber a Eucaristia, né? Aí não tem como. E aí segue as aparições do ressuscitar, porque aqui já teve a morte, paixão e ressurreição, mistério pascal. E aí, acabou? Depois que Jesus ressuscitou, acabou? Não, ele continuou. Quantos dias? Ressuscitado? Aparecendo. 50. Opa, calma. De novo, vai. Vai, de novo. Quantos dias? Vamos fazer um 40. paralelo. Aê! Vamos fazer um paralelo. Quantos dias Jesus passou no deserto antes de começar a missão? 40. E depois que ele completa a missão, ele passa quantos dias na terra? 40. 40, entendeu? Completa 50 no Pentecostes, né? Isso, 50 é Pentecostes, porque ele ascende ao céu, passa mais 10 dias e vem Pentecostes. Então ele passa, Hum, olha a curiosidade, o 40, né, como o número da preparação, da maturidade, ele passa 40 dias para começar a missão, e depois que ele completa a missão, passa 40 dias preparando outra missão. Qual a missão? A do Espírito Santo. Porque ele vai mandar o Espírito Santo em missão. Então, os 40 começam a missão de Jesus, e os 40 terminam a missão de Jesus e preparam o Espírito Santo. Então, durante esses e esse, 40 dias,